Neste vídeo, eu quero falar sobre um quadro não muito conhecido e também não muito comum, mas que eu atendo com uma certa frequência aqui no consultório, que é a síndrome tônica do tensor do tímpano. Eu quero te explicar por que ela acontece, quais são os sintomas e sinais que fazem a gente pensar neste diagnóstico e um pouquinho também sobre o tratamento. Eu sei que esse nome é grande, difícil e já assusta, mas ele fala exatamente sobre o que ocorre nesta doença. E o que acontece é que o tensor do tímpano é um músculo que está localizado dentro da nossa orelha média, e esse músculo, que deveria contrair somente diante de exposição a sons mais altos, no intuito de proteger nosso ouvido, ele está apresentando contrações ou espasmos de forma espontânea e muitas vezes rítmica. E essa contração poderá causar diversos sintomas no paciente. E o que o paciente irá me contar é que ele tem um zumbido, geralmente em um único ouvido, que pode ser contínuo ou intermitente, ou seja, que vai e volta, e que poderá apresentar um ritmo como cliques, estalos, som de bater em teclado, som de bater de asas de borboleta, ou ele pode relatar ser um som grosso, tipo um motor de geladeira, ou um som de vibração dentro do ouvido. Esses sintomas podem ser exacerbados diante da exposição a sons mais altos. Além disso, é comum que o paciente relate uma sensação de ouvido tapado, que também pode ser contínua ou intermitente, e uma hiperacusia, que é caracterizado por uma sensibilidade ou incômodo maior com sons que não são tão altos e que não o incomodavam anteriormente. Na audiometria desse paciente, exame que avalia a audição e um dos primeiros solicitados em paciente com zumbido, poderá ter algumas alterações discretas que podem nos sugerir esse diagnóstico, como, por exemplo, uma discreta queda dos limiares auditivos em frequências mais graves da audição no ouvido com sintomas, sem necessariamente configurar uma perda auditiva. Podemos encontrar também uma alteração na pressão da orelha média. E quais são as causas desse quadro? A síndrome tônica do tensor do tímpano pode ocorrer após uma exposição repentina a um som mais alto, pode ocorrer em paciente com alto grau de ansiedade, que de fato é o mais comum, e paciente com disfunção temporomandibular, que são alterações musculares ou articulares em ATM ou musculatura ao redor do ouvido. E aqui precisamos entender que o mesmo nervo que inerva o músculo tensor do tímpano, que é o nervo trigêmeo, também é responsável por toda a sensibilidade da face. E por isso, muitos pacientes neste quadro podem inclusive relatar uma sensação de dor, queimação ou vibração dentro do ouvido ou ao redor dele, por uma irritação ou alteração na atividade do nervo trigêmeo neste quadro. E o tratamento, doutora? O tratamento será realizado primeiro buscando fatores desencadeadores do quadro, como ansiedade e disfunção temporomandibular, e uma vez que o médico otoneurologista desconfie da presença desses distúrbios, o paciente deverá ser encaminhado também a profissionais específicos para tratamento, que no caso da ansiedade é o médico psiquiatra e da disfunção temporomandibular, um dentista especialista em ATM ou dor orofacial. Além disso, podemos utilizar relaxantes musculares no intuito de diminuir esses espasmos do músculo tensor do tímpano, e a fisioterapia de cabeça e pescoço também pode trazer melhora nos sintomas do paciente. Bom, acredito que você tenha entendido um pouco mais sobre a síndrome tônica do tensor do tímpano, e apesar de eu te dar algumas orientações sobre este quadro, eu preciso te lembrar que o zumbido é um sintoma multifatorial, ou seja, existem diversas causas envolvidas na sua geração. Então, se você tem um zumbido contínuo que está te incomodando, não se autodiagnostique ou se automedique. Busque um médico especializado nesse assunto para te orientar quanto ao seu diagnóstico e tratamento. Até a próxima!